Olá, meu irmão, prazer ter você aqui com a gente e hoje nós vamos falar sobre amor a Deus. A minha pergunta para você é: você ama a Deus? Lembra que Jesus Cristo falou isso para Pedro após a ressurreição? Pedro, tu me amas? E essa pergunta que eu gostaria que você refletisse, que você analisasse. Você realmente ama a Deus? Então eu quero ler aqui alguns versículos e estudar com você sobre o amor a Deus. Não o amor de Deus para conosco, mas primeiramente o nosso amor agora para com Deus, a resposta que nós damos a Deus. Primeira coisa então que nós vamos analisar aqui, vendo o amor a Deus, é que, meus irmãos, este é o primeiro e grande mandamento do Senhor. Nós devemos amar a Deus, e este é um mandamento bíblico. Olha só o que diz Mateus capítulo 22, eu lerei os versículos 37 e 38, que dizem assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Meus irmãos, este é o primeiro e esse é o grande mandamento do Senhor para conosco, que nós amemos a Deus. Então nós devemos realmente amar ao Senhor, porque isto é mandamento de Deus. Se você for resumir os 10 mandamentos, o decálogo, você vai resumir como em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Então perceba que a Bíblia chama de amar a Deus como o primeiro e o grande mandamento. Então, para você que é crente, isso não é uma opção, isso aí não é uma escolha que você pode escolher sim ou não. Não, é um mandamento e ponto final. Nós devemos amar ao Senhor, porque a Bíblia nos conclama a isso. E você vai perceber que amar a Deus é melhor do que qualquer sacrifício que nós possamos fazer para Ele. Grave muito bem isso na sua mente. Amar a Deus é melhor do que qualquer sacrifício que nós façamos para Deus. Olha só o que diz Marcos, capítulo 12. Eu lerei o versículo 33, que diz assim: E que amar a Deus de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Note que amar ao Senhor, cumprir este primeiro e grande mandamento, é muito melhor do que qualquer sacrifício, qualquer holocausto que você poderia fazer para Deus. Perceba bem, Deus ele se agrada em que nós amemos a Ele, porque existem pessoas que realmente não amam a Deus, mas fazem muito sacrifício. Existem pessoas que não têm um real amor por Deus, mas apesar disso, eles fazem sacrifícios. Perceba que Deus ele prefere o amor a Ele ao invés dos sacrifícios. Para Deus, o amor a Ele excede qualquer tipo de sacrifício. Analise o seu coração para ver se realmente você ama a Deus. E se você realmente está fazendo os sacrifícios, servindo ao Senhor com amor a Deus realmente. Porque às vezes nós podemos fazer algum tipo de serviço a Deus, mas ainda nós não estamos amando ao Senhor na devida proporção. Qual é a devida proporção? De toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Essa é a proporção do amor que nós devemos dar para Deus. Mas às vezes pode acontecer que eu estou vivendo uma vida mera religiosa. Não estou realmente tendo aquela devoção a Deus, não estou realmente tendo aquele amor a Deus, mas vivendo numa religiosidade. E dentro dessa religiosidade, eu acabo fazendo muitos sacrifícios, porque a religião me pede isso. Eu acabo fazendo holocaustos, porque a religião me pede isso. Eu acabo trabalhando de diversas maneiras para a religião, porque a religião me pede isso. Perceba o que Deus está falando nesse versículo. O amor a Deus e o amor ao próximo, que é o segundo e grande mandamento, nós vemos que excede todos os holocaustos, excede em valor a qualquer tipo de sacrifício que você possa querer oferecer para Deus. Primeiro, ame a Deus.
Então note como nós estamos apresentando aqui na palavra de Deus. Primeiro nós vimos que amar a Deus é um primeiro e grande mandamento. Então não é uma escolha, não é uma opção para o crente de sim ou não. É simplesmente amar a Deus. É um mandamento do Senhor. A segunda coisa que nós estamos vendo aqui é que amar a Deus excede todos os sacrifícios. É melhor do que qualquer sacrifício. Daí talvez, então você agora comece a se perguntar, como então eu posso amar a Deus? Como é que eu amo a Ele? Olha só que resposta significativa que a Bíblia vai dar para nós em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nas cartas em que João escreveu, 1 João, capítulo 4, verso 19, ele fala assim, preste atenção, nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Meus irmãos, grave bem isso e perceba como isso é interessante. Nós amamos a Deus porque primeiro ele nos amou. Para que você então ame a Deus, para que você ame a Deus e comece a amar a Ele na medida certa, na medida correta, é necessário que você conheça primeiro o amor de Deus para com você, para comigo, para conosco, para com a humanidade. E quando nós então conhecemos o amor de Deus, quando nós conhecemos que a essência de Deus é amor, porque a Bíblia fala isso, Deus é amor, e a gente conhece como Deus nos ama, nós começamos a partir daí a amar a Deus. Porque, meus irmãos, nós, seres caídos, nós não amamos o desconhecido. Você não consegue ceder amor para uma pessoa que você não conhece. Você não tem aquele amor real, o amor realmente como você tem para o seu familiar. Compare aí duas pessoas, uma pessoa que você nunca viu na vida, e compare um familiar seu, um filho, um pai, uma mãe, a esposa, o marido. Você vai comparar o tipo de amor ou a intensidade do amor que você tem para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. É muito maior, evidentemente, para com aquele que é totalmente desconhecido. A intensidade de amor, o foco de amor, o peso do amor é muito maior para aquele que você conhece. É o que o versículo está falando aqui. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós passamos a conhecer a Ele, quando nós passamos a conhecer o que Deus fez por nós, e quando nós passamos a conhecer o amor de Deus para conosco, aí a gente começa a amar a Deus, porque Deus está se tornando conhecido para nós. Nós amamos a Ele porque primeiro Ele nos amou. Perceba, Deus primeiro se aproximou de nós, primeiro Ele nos abençoou. Quando nós usufruímos dessa bênção e nós começamos a conhecer a Deus, esse amor então vai alcançar ao Senhor. O foco desse amor começa a ser Deus e nosso amor para com Deus vai começar a crescer. Quando você conhece que Deus chamou de tal maneira, como diz João, capítulo 3, versículo 16, que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós percebemos que este amor de Deus para conosco é imensurável, esse amor de Deus para conosco não dá para ser medido, tanto que a Bíblia usa essa expressão de tal maneira, porque não dá para ser medido esse amor, então a gente começa a também amar a Deus. Nós amamos a Ele porque primeiro Ele nos amou. E o amor de Deus para conosco foi tão grande que não apenas Ele deu o seu Filho Jesus, mas também Ele nos outorgou o seu Santo Espírito. Então note, por causa do amor de Deus, Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, e por causa do amor de Deus, Ele nos dá o seu Santo Espírito para habitar dentro de nós. Então, quando nós começamos a conhecer todas essas bênçãos que nós usufruímos por causa do amor de Deus, nós passamos também a amar ao Senhor. Então, note isso. Nós amamos porque primeiro Ele nos amou. Como eu posso amar a Deus? Então, comece a conhecer a Deus. Comece a conhecer ao Senhor, comece a conhecer quem de fato é o autor desta Bíblia. E você começando a conhecer a Deus, os seus atributos, o que Ele fez, o seu amor para conosco, você vai perceber que o seu amor para com Deus começará a crescer. E essa medida, de fato, que deve acontecer. O nosso amor para com Deus tem que ir aumentando dia após dia. E sabe quem é o grande beneficiado? Nós.
quando nós amamos a Deus, nós somos os grandes beneficiados, porque existem bênçãos especiais para todos aqueles que amam a Deus. A Bíblia mostra várias e diversas bênçãos para aqueles que amam a Deus, mas aqui eu quero mostrar apenas um versículo mostrando para nós uma bênção para aqueles que amam ao Senhor. Esta bênção está descrita em Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, preste atenção, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amar a Deus traz benefícios para nós. Amar a Deus mostra que nós somos os grandes beneficiados, porque Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nós amamos a Deus e Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, inclusive as coisas ruins que irão acontecer em nossa vida, os desastres, os transtornos, as coisas ruins que irão acontecer, e isso Deus ele vai tirar mel dessa maldição. Deus ele vai tirar coisas boas dessas coisas ruins que estão acontecendo, porque ele é perito em transformar maldição em bênção, e Deus faz isso com a nossa vida. Por causa que nós amamos a Ele, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Note como nós estamos estudando e apresentando o amor a Deus. Isso é essencial para nós, porque isso é um mandamento do Senhor. E isso é melhor do que qualquer sacrifício. Amar a Deus é melhor do que qualquer sacrifício. Então, como é que eu amo a Deus? Conhecendo primeiramente ao Senhor, porque nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Se Deus não nos tivesse amado, nós não iríamos amar a Ele, porque nós não amamos alguém que é desconhecido. Mas como Deus se fez conhecido para conosco, como Deus Ele se identificou com nós, como Deus nos amou, nós passamos também como resposta desse amor de Deus, amar a Deus também. E esse amor que nós temos para com Deus só nos traz bênçãos. Nós somos os grandes beneficiados. Porque Deus ele não carece do meu amor. Deus não tem necessidade de nada. Inclusive da minha devoção, inclusive da minha adoração, inclusive do meu amor. Mas perceba que eu sou carente de Deus. E quando eu amo a Deus, Deus se agrada em me beneficiar. E nisso, meus irmãos, nessas bênçãos que Ele me traz, uma delas é que todas as coisas irão cooperar para a minha vida, para o meu bem, para a sua vida, para o seu bem. Inclusive as coisas ruins, inclusive as coisas negativas. Só existem bênçãos para aqueles que amam a Deus. Então aqui está a importância de nós amarmos ao Senhor. Você quer aumentar o seu amor para com Deus e cumprir aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Comece então a conhecer a Deus a partir das Escrituras, porque quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você enxerga a grandeza de Deus, enxerga os atributos do Senhor e o amor dele para contigo, você vai enxergar a grandeza dele e apesar da sua grandeza, ele se importou com você, que é um pequeno dentro da sua criação. Você vai começar a admirar cada vez mais ao Senhor e amar cada vez mais ao Senhor. A intensidade, o peso do seu amor para com Deus irá aumentar certamente, porque nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra e o desejo do nosso coração é que cada dia mais nós amemos a Deus e que este amor nos afaste do pecado, que este amor nos afaste do mundo, para que nós não amemos o mundo, nem o que há no mundo, e que este amor a Deus nos afaste de tudo aquilo que desagrada o coração do nosso Senhor. Mas que esse amor a Deus cada dia mais nos aproxime mais de Deus, nos levando para uma vida de piedade, uma vida de santificação, uma vida de devoção, uma vida onde nós buscamos estar sempre no centro da vontade de Deus. Que esse seja o seu desejo também.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoando também toda a sua casa e a sua família.